Para que você usa média no day trade em opções binárias? Você sabe a diferença entre uma média simples e uma média exponencial? Você sabe se existe alguma estratégia ou até mesmo se você está usando a estratégia com média da forma correta? Bom, hoje o nosso vídeo vai responder essas questões aqui para você. Então já sabe, né? Fecha tudo que estiver roubando a sua atenção. Vamos focar aqui no vídeo. Não esqueça de me ajudar colocando o seu curtir, deixando aqui o seu joinha, tá bom? E fazendo seu comentário sobre o que você não entendeu ou sobre o que você ainda quer aprender aqui no nosso canal. Beleza? Conto com vocês e vamos para nossa aula. Falou! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vitor falando aqui com vocês. Mais um aulão Profs Trader, mais um aulão do nosso projeto Fundamentos Profs Trader. E eu tenho certeza que se você está acompanhando aulão por aulão, e se você, principalmente se você é iniciante, você já aprendeu bastante coisa, bastante conteúdo útil para você. Mais uma vez então, nosso ritualzinho padrão, estamos aqui na IQ Option, na paridade Euro-USD, conta de treinamento, aqui temos o tempo de expiração, o valor, o rendimento que está em 76%, para sua própria segurança não opere com 76%, tá bom? Compra e venda, e à esquerda nós temos o tipo de gráfico, o tempo da vela, o período de vela, temos também as ferramentas gráficas e temos também aqui os indicadores. Hoje nós iremos conversar sobre médias móveis e hoje eu quero trazer aqui para vocês como trabalhar com média móvel. E, afinal de contas, é melhor você utilizar uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial? Então vamos lá. Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos e eu vou inserir uma média móvel. Vou então aqui em indicadores, opção média móveis. Caso não esteja aparecendo aqui para você, o que eu acho muito difícil, porque eu acredito que média móvel já é um padrão da IQ Option aqui, tá? Você pode vir na caixa de busca, pesquisar indicadores. Clicou uma vez ali, você pode escrever média, temos que colocar o acento, média, e já vai aparecer aqui, ó. Então vamos selecionar médias móveis, tá bom? Vou fazer o seguinte, vou colocar uma média móvel de período 100, simples, da cor vermelha mesmo, e vou colocar ela com a maior espessura para ajudar na identificação, porque nós sabemos que essa é uma média maior de 100 períodos, então eu quero ela com uma espessura maior. E o que significa dizer que nós estamos colocando uma média de 100 períodos? Pois bem, significa dizer que nós estamos considerando um preço médio dos últimos 100 candles, das últimas 100 velas, correto? Além disso, nós estamos trabalhando com uma média SMA. E o que é essa média SMA? É uma média aritmética simples, tá bom? Então vamos inserir ela aqui. Olha lá. Nós temos então a média sendo traçada no gráfico conforme o deslocamento do preço. Então, se nós pegarmos aqui, ó, esse ponto, isso está exatamente aqui. O preço está aqui em cima, mas a média está aqui embaixo. E essa média, essa linha aqui, nesse momento, ela está considerando aqui o preço dos últimos 100 candles, das últimas 100 velas, certo? Porque nós colocamos período 100. Então, período significa isso, tá bom? Vamos colocar essa mesma média agora, de 100 novamente. Vamos colocar novamente essa mesma média de 100. Só que agora nós vamos colocar ela em exponencial, EMA. E vamos também colocar ela numa maior espessura, mas
iremos mudar a cor. Vamos colocar essa cor laranjado aqui. Aplicar. Pois bem, nós podemos observar que o traçamento da média ficou diferente. Quando nós trabalhamos com uma média simples, nós temos o traçamento em vermelho. E quando nós trabalhamos com uma média exponencial, nós temos o traçamento em laranjado. Fiz uma pausa aqui para tomar uma água, tá bom? E aí o seguinte, por que ocorre essa diferença? Porque a forma de calcular essa média, ela é diferente. Nós não vamos entrar aqui na equação utilizada para calcular a média. Isso daí você pode pesquisar no Google, por exemplo, como calcular média simples e como calcular média exponencial, tá bom? Mas nós podemos dizer o seguinte, que toda média simples ela vai demorar mais para responder à mudança do preço do que uma média exponencial. Porque a média simples ela não considera nada além do que a soma dos 100 candles dividido pelo número de candles, certo? Então é uma soma n dividido por um número de candles, certo? Já a média exponencial, ela vai dar um peso, um fator maior para as movimentações mais recentes do preço, tá? Para a última movimentação do preço. Então, nós devemos compreender que a média exponencial alaranjada aqui, ela vai reagir mais rápido à mudança do preço, à movimentação do preço. Então vejamos aqui, vamos voltando aqui, ó, esse momento aqui, nós temos aqui duas médias de mesmo período, presta atenção, e elas vêm descendo, certo? O preço está abaixo dessas duas médias, são o mesmo período, é o mesmo período, gente, o preço está abaixo. Quando o preço rompe, qual das duas médias apresenta uma movimentação mais inclinada, a vermelha ou a laranjada? Olha, fica fácil responder essa pergunta, é a laranjada, porque eu estou vendo isso no gráfico. Então você compreende que mesmo as duas médias tendo 100 de período, a laranjada responde com uma maior agilidade, com a maior rapidez, a agressividade na mudança desse preço aqui, nesse rompimento brutal. Então, essa é a diferença entre uma média exponencial e uma média simples para você que está operando com média, tá bom? E aí essas diferenças para uma média de 100 não é tão significativa, não é mesmo? Porque se nós estamos utilizando uma média de 100, é uma média muito longa, são 100 períodos, tá bom? Então ela não é tão significativa. Então o que é mais adequado para trabalhar com as médias? Se você vai trabalhar com média de 100 períodos, tá? Trabalhe com uma média simples, tá bom? Porque essa mudança aqui, essa denúncia que a média exponencial faz para você em 100 períodos, não é tão relativa para a sua tomada de decisão, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos em indicadores, vamos pegar aqui, a de laranjado, certo? Nós vimos aqui que é laranjado. Vamos deletar. Pois bem, deletamos ela, que era exponencial, porque eu acabei de explicar para vocês que não faz sentido a gente ficar trabalhando aqui para um período curto, né, 5 minutos, geralmente operações de 5 minutos, com uma média de um período longo, 100, sendo que ela é exponencial, tá? Agora, se nós formos aqui, média móveis, novamente, e eu colocar uma média móvel, veja bem, de 7 períodos, vou colocar ela em amarelo, vou colocar ela SMA, vou deixar ela um pouco mais fina, tá?
Coloquei ela. E aí, eu vou colocar novamente outra média. Nós estamos repetindo o nosso exercício. Outra média foi 7 períodos, né? Vou colocar 7 períodos. Vou colocar exponencial. Vou colocar branca, tá bom? E vou colocar ela um pouquinho mais espessa. Bom, novamente a gente pode ver a mesma situação. Olha quando o preço dá essa paulada para cima. Se vocês prestaram atenção, eu tenho a média branca exponencial, 7 períodos, e a média amarela simples, 7 períodos. Quem apresentou uma inclinação mais rápida, uma inclinação maior? A branca, certo? Olha aqui, ó, como ela já inclina. Enquanto essa amarela está aqui, a branca já está aqui, certo? Quem denunciou aqui uma diminuição, uma queda no preço? A amarela, que é simples, ainda está aqui em cima, enquanto a exponencial já veio para baixo, certo? Acompanhando uma realidade maior em relação à movimentação do preço. Quem demonstra esse momento de alta aqui, ó, desse candle e desse candle aqui? A média branca ou a média amarela? A média branca, que é exponencial, ó. Por quê? Porque justamente no cálculo da média exponencial ela considera a mudança mais recente do preço, certo? Aqui, novamente, quem denuncia melhor essa baixa? A branca ou a amarela? A branca. Olha, enquanto a amarela está reta, mostrando aqui horizontalmente uma possibilidade de lateralização, a branca já está denunciando a queda. E aqui nesse período de alta, a branca já cruza primeiro aqui, ó, enquanto a amarela ainda não, tá? Então, faz sentido em períodos menores vocês trabalharem com médias exponenciais, enquanto em períodos maiores, como a de 100 aqui, com média simples, tá bom? Estrategicamente, há um entendimento de quando o preço rompe uma média, né? Quando o preço está acima de uma média, como nós estamos vendo aqui, ó, certo? Há então um entendimento estratégico de que há um momento de alta. Só que nós precisamos compreender que a movimentação do gráfico do preço ela é feita em momento de alta, certo? Em momento de baixa, em momento de alta e assim por diante. Estrategicamente, há muitas pessoas que trabalham com médias, tá bom? E elas operam, seja no toque de média, no rompimento de média. Aí cabe vocês definirem uma estratégia. Como eu disse, não é uma aula de estratégia, é uma aula de ensino, de educação, para a gente entender o que, final de contas, é uma média. Porque todo mundo quer colocar média, 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 média. E aí você fala assim, qual que é a diferença de uma média exponencial para uma média simples? A pessoa nem sabe por que está usando uma média, tá bom? E a gente pode ainda... Eu vou voltar aqui nessas médias, ó. Deixa eu voltar aqui nessas médias. Vou apagar essas médias de 7 e vamos inserir outras médias. Vamos inserir aqui uma média de 20. Podemos colocar ela aí exponencial. Vou colocar ela em roxo. Vou aplicar para a gente ver novamente. E outra média também de 20. Acho que foi exponencial que eu coloquei a primeira, né? Foi. Então essa daqui vai ser simples. Vou colocar ela verdinha. Então nós temos aqui, só conferindo com vocês, ó. Ó, roxinha exponencial, tá? E a verdinha, uma média simples. Então, novamente, perceba aqui, ó, aquele nosso primeiro ponto de observação. Quem que inclina primeiro?
quem que denuncia mais? A roxa ou a verde? A roxa, né? A roxa denuncia. Enquanto a gente vê que a simples, que é a verdinha aqui, ela mantém muito mais um comportamento aqui no período de 20 de uma macro tendência, né? Nós estamos com uma média aqui de um período mediano, vamos dizer. Não é um período curto, não é um período muito longo, tá? É um meio termo. A média de 20, por exemplo, no day trade, não em opções binárias, porque players institucionais não operam opções binárias. Mas a média de 20 é uma média muito utilizada por players institucionais, tá bom? Então perceba que a média de 20 aqui, ela consegue denunciar muito claramente para nós uma tendência de alta, né? Então, há um entendimento, por exemplo, que o preço rompe acima da minha tendência de alta, eu preciso buscar oportunidades de compra, certo? Não significa dizer que só porque rompeu aqui você vai fazer compra, né? Porque se fosse assim, ó, você perderia aqui, ganharia aqui, perderia, ganharia, perderia um monte, ganharia, entendeu? Então não significa isso. Como eu digo sempre, nós estamos aqui para mostrar para vocês, para ensinar para vocês, de uma forma que vocês consigam começar a pensar por si próprios, tá? Para que vocês possam, de uma vez por todas, buscar o entendimento do comportamento gráfico com base em algumas ferramentas possíveis de utilização, para então vocês definirem um operacional para vocês, certo? Então, também observando essas médias de 20, a gente consegue analisar que a exponencial acaba respondendo mais rapidamente. E isso vai ser em todo o tempo gráfico de média, todo período que você colocar, de 3, de 7, de 9, de 12, de 15, de 20, de 30, de 32, de 45, tá? De 100, de 150, de 200, só chamando a atenção de vocês que médias exponenciais vocês utilizarão com tempo gráfico menor e média simples com tempo gráfico maior, certo? Nós vamos olhando aqui, ó, preço subindo, a média está tranquila, o preço está acima da média, mostrando a nossa alta. O preço cruza abaixo da média, ó, rompe as duas médias. Qual das duas médias lindas e maravilhosas denuncia melhor a queda nesse momento aqui? Perceba que a média verde, ela vem em um movimento aqui, ó, mais suave, né? A média roxa, ela já é um pouco mais agressiva. Portanto, essa média roxa que é exponencial, ela denuncia melhor esse movimento. É como se ela falasse mais rápido com você. É como se ela indicasse mais rápido, tá? Isso para você. E aqui, ó, você pode ver também, ó, mais rápido, ó, ela já vem subindo, tá? Ela se comporta mais acima do que a verde, tá bom? E aqui, ó, na troca de movimentação, ó, o preço já vem caindo. Olha só a média verde, a média verde vem subindo, ela faz essa barrigona aqui, ó, essa curvatura aqui para suavizar. Por quê? Porque ela é simples. Enquanto a exponencial, que está dando um peso maior para a movimentação mais recente, né, a última movimentação, ela já vem caindo aqui, ó. Então ela já vem gritando mais alto para você, eu tô caindo, o preço tá caindo, entendeu? Enquanto a média simples não, ó, ela vai lá, a média simples está bem tranquila, fazendo esse movimento. Certo, gente? Bom, em relação à média, a coisa é simples, o maior entendimento que vocês precisam ter é que média exponencial, período curto, média simples, período longo, beleza? E aí, o que eu quero que vocês façam? Como todo professor indica, né? Trace médias no seu gráfico, gaste um tempinho aí operando e vou deixar uma dica. Se o preço está acima da média de 20, por exemplo, que você pode inserir aí no seu gráfico, você vai procurar oportunidades de compra. Conflua isso com outro indicador ou com price action, tá bom? Se o preço cruzou abaixo da média, você vai buscar
venda, tá bom? Conflua isso com outros indicadores ou price action. E lembre-se sempre, médias também funcionam como suporte e resistência, sobretudo médias de períodos mais longos, como essa daqui de 100 que nós estamos vendo, certo? Essa aula foi bem mais curtinha, eu espero ter acrescentado ao conhecimento de vocês. Se você está gostando, se você tem alguma crítica negativa ou positiva, pode falar com a gente, deixa aí nos comentários. Se quiser trazer mais gente para acompanhar o nosso conteúdo, para estudar junto com a gente, porque aqui é uma questão de estudo, tá bom? Fique à vontade. Espero vocês em uma próxima aula aí e até mais.